Muito boa noite para vocês que estão chegando aí agora, sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma live aqui de aquecimento para a Jornada Civil 3D. E o tema da nossa live de hoje é a forma correta de projetar no Civil 3D e faturar alto. Hoje a gente vai discutir aqui, as melhores estratégias, para você utilizar o Civil 3D corretamente nos seus projetos, para você obter aí os melhores resultados. Muita gente usa o Civil 3D de maneira errada e não consegue aí, ter os melhores resultados, resultados aí atrativos. E galera, vocês que estão assistindo aqui agora, se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, não deixe de acompanhar para não perder nenhuma novidade, beleza? Sempre tem conteúdo novo por aqui. Show de bola? E se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem alguma pergunta, já vai mandando aqui nos comentários, já vai mandando aí no chat, que ao longo da aula, ao final da aula também, a gente vai respondendo as dúvidas de vocês aí, beleza? Durante essa semana, estamos tendo aulas aqui ao vivo todos os dias, tá? E durante essas aulas, a gente está fazendo aí o aquecimento para a Jornada Civil 3D, tá? E tem muita novidade para esse novo evento, para essa nova jornada. A gente está trazendo aí conteúdos novos, conteúdos atualizados, novos cases, novos arquivos, enfim, tem muita coisa nova aí e tem muita coisa aí que só vai saber, o que vai acontecer quem for participar. Então, se você ainda não está inscrito na Jornada Civil 3D, quer participar, não quer perder nenhuma novidade, aproveite e já faz a sua inscrição nesse evento gratuito. Beleza? Para receber todos os arquivos, para receber todas as novidades, tem que estar inscrito na jornada, tá certo? E durante a jornada, para você que ainda não sabe, para você que está chegando agora, às vezes está caindo de paraquedas aqui nessa live, nessa aula, durante a jornada a gente vai aprofundar mais ainda, no passo a passo, como que você pode trabalhar com o Civil 3D, como que você pode, de fato, dominar o Civil 3D, e, de quebra, faturar alto nesse mercado. Seja você um empreendedor, ou seja você aí um funcionário de uma empresa, ou seja você talvez um aspirante, que deseja entrar nesse mercado. Como que você faz para entrar? Como que você pode crescer na carreira usando o Civil 3D? Como que você pode empreender usando o Civil 3D? Quais tipos de projeto você pode vender? Quanto que dá para faturar? Enfim, todas essas dúvidas, a gente vai bater firme nelas lá durante a jornada, a gente vai aprofundar nesses assuntos aí. Ok? Show de bola? Ó, já vi aqui que o áudio está tudo ok, a galera deu feedback ali. Obrigado aí pelo feedback, pessoal. Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui agora a nossa jornada, o nosso esquenta para a Jornada Civil 3D. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E o tema da nossa aula de hoje é a forma correta, de projetar no Civil 3D para você conseguir ter uma alta performance, para você utilizar a ferramenta de maneira correta. Não adianta eu pegar uma Ferrari, e colocar ela na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Não adianta eu pegar uma McLaren e colocar na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. É a mesma coisa de você pegar o Civil 3D e utilizar ele da maneira errada, de você utilizar o Civil 3D de uma maneira aí que você não extrai o potencial que essa ferramenta tem, tá? Então, hoje a gente vai aprender o caminho, justamente esse caminho para você utilizar ele da maneira correta. E eu quero começar aqui explicando para vocês a principal diferença, entre você utilizar ou não o Civil 3D de maneira correta. Qual o principal erro, que a gente comete ao não utilizar o Civil 3D de maneira correta? Primeiro, muitas pessoas, utilizam o Civil 3D como um software de desenho. O Civil 3D ele não é uma ferramenta com o objetivo de desenho. Por quê? Até porque o modelo, o desenho, o fato de você desenhar, aquele projeto desenhado, ele está ficando para trás. Isso é passado para a gente. No futuro agora, no futuro agora, que é o nosso presente, a gente modela, a gente desenvolve de fato o projeto. Então, quando a gente não tinha Civil 3D, quando a gente não tinha InfraWorks, quando a gente não tinha outras ferramentas, o que a gente fazia? A gente pegava e desenhava os projetos, certo? A gente desenhava. Uma estrada é um par de linhas, uma linha de um lado e uma linha do outro, e no máximo uma linha no meio. Uma parede era duas linhas. Só que, na realidade, isso não é verdade. Uma parede é uma parede. Ela tem altura, ela tem espessura, ela tem comprimento. Ou seja, ela tem 3 dimensões. E ela tem um monte de informação nela, um monte de propriedade nessa parede. Ela é de tijolo,
ela é qual o tipo de tijolo, ela é rebocada, é emassada, tem gesso, não tem, é um monte de informação. Então, o que foi acontecendo? O Civil 3D ele é uma evolução do AutoCAD, ou seja, uma ferramenta evoluída, né? Um software evoluído à parte, né? Ou seja, o AutoCAD ficou, o Civil 3D entrou e está decolando. E o Civil 3D ele reconhece tudo isso que o ser humano consegue reconhecer, as várias dimensões de um elemento, as várias dimensões de um projeto. Então, uma estrada não é mais um par de linha, né? Uma estrada agora ela tem o quê? Ela é uma estrada que tem as camadas de pavimentação, ela tem o comprimento, ela tem a largura, ela tem as espessuras dessas camadas, ela tem o material. Então, o Civil 3D conseguiu juntar tudo isso, certo? O Civil 3D conseguiu juntar tudo isso. E a partir do momento que ele junta tudo isso, ele deixa, né? A gente deixa de fazer o quê? Desenho. Né? A gente deixa de fazer desenho e começa a fazer projeto de verdade. Então, o primeiro erro, né? A grande diferença de você usar o Civil 3D corretamente é você utilizá-lo como um software verdadeiramente de projeto, tá? E não utilizar ele como um software de desenho, tá? Porque, eu estou usando o Civil 3D, conheço algumas pessoas, né? Tive a oportunidade, né, de conhecer várias pessoas aí, depois de anos aí na internet, de ter treinado aí mais de 2.000 pessoas, né? Enfim, convivi com os mais diferentes tipos de profissionais, né? Categorias de profissionais, desde o mais básico ao mais avançado. E muitos profissionais iniciantes usam o Civil 3D para fazer desenho. Por quê? Porque não utiliza ele da maneira correta. Acaba perdendo todo o potencial dele. É a mesma coisa de você pegar uma Ferrari para andar na estrada de chão. Não tem necessidade e não é viável também. Porque você vai colocar algo extremamente, né, potente, algo extremamente refinado ali, né, para andar numa estrada de chão, ou seja, não faz sentido nenhum. É a mesma coisa de você utilizar o Civil 3D para poder fazer desenho, tá? Então, a grande diferença está aí. Porque quando você não consegue utilizar ele da maneira correta, ou seja, quando você não consegue usar o Civil 3D com todo o seu potencial correto, o que acontece? Você acaba tendo que usar ele como desenho, porque parte do projeto ali é feita como desenho. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui do que eu fazia, né? De como eu usava o Civil 3D também, dessa maneira que eu não extraía dele todo o potencial, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, vou compartilhar na minha tela aqui, para você que está aí no Instagram, né? Se quiser ver a minha tela, é só vir aqui para o YouTube, tá? Vai lá no YouTube, digita Rafael Soares lá, que você vai cair aqui direto no meu canal do YouTube, você vai conseguir ver a minha tela aqui que eu estou compartilhando com a galera, tá certo? Então, eu vou pegar um exemplo aqui, vamos lá. Aqui na minha tela tem um pequeno projeto de terraplenagem. Aqui tem o platô, né? Aqui tem tem as banquetas, né? Tem as curvas de nível, aí tem todos os cálculos de volume, tem as planilhas e tudo mais. Tá vendo? Aqui já dá para a gente visualizar todo o platô, né? Olha só que legal. Então, beleza, até aí tudo bem. O que acontece? O que a gente fazia, né? O que eu fazia no início, quando eu não sabia usar o Civil 3D de maneira correta? Eu desenvolvi esse projeto até um determinado ponto, e aí, por exemplo, se eu quisesse deixar o traçado do meu projeto, né, com essas configurações aqui, ó, a estaca 7 vai ser vermelhinha, vai ter uma cruzinha, o alinhamento vai ser vermelho, a sample line, né, a linha da seção vai ser branca, né, aqui a estaca vai ser branca também. Aqui no platô eu quero deixar aqui um taludezinho, né, um pente de talude. O que eu fazia? Eu pegava esse projeto, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Eu pegava esse projeto e criava ele até um determinado ponto, ou seja, até eu conseguir calcular o volume dele, certo? Até conseguir extrair o volume desse projeto. Depois que eu extraí o volume dele, aí o que eu fazia? Eu exportava ele, né? Explodia ele todo, né? Explodia todo esse projeto, e aí jogava esse projeto lá para o AutoCAD, né? Jogava esse projeto lá para o CAD normal, para quê? Para dar o famoso acabamento no projeto. Olha só. Só que o que acontece? Quando você faz isso, você perde 80% do potencial do Civil 3D. Mas, Rafael, eu faço isso, o que tem de errado com isso? Na verdade, não tem errado, talvez você não saiba o caminho completo para chegar no projeto finalizado dentro do próprio Civil 3D, sem precisar jogar para outro software. Não tem problema. Mas você está aqui justamente para entender que esse não é o melhor caminho e como que você vai aprender a criar também o seu projeto só dentro do Civil 3D, certo? Então, eu fazia tudo isso. Aí, qual que é a grande sacada? Eu usava o Civil 3D para desenho.
Porque quando você exporta um DWG, quando você exporta um arquivo, tem como você exportar ele para o AutoCAD, ó. Você pode exportar em qualquer formato, até no R12 aqui, se você quiser, em DXF, né, no formato 2000, 2004, 2007, 2010. Tudo isso são formatos que você pode exportar, certo? Só que quando você exporta esse projeto do Civil 3D para o AutoCAD, você perde as referências dele, ou seja, você perde tudo aquilo que você criou. E quando você faz isso, né, quando você exporta e você perde a referência, o que acontece? Você não consegue mais gerar as tabelas, você não consegue mais extrair relatórios, você não consegue mais modificar o seu projeto. Você consegue somente inserir texto, mudar cor, essas coisas. Por quê? Porque vai explodir tudo, vai virar entidade de CAD, vai virar linha, vai virar polilinha, vai virar... Enfim. Então, quando você faz isso, você perde 80% do potencial, tá? Do Civil 3D. Aí, qual que é o caminho ideal, né? O caminho, o sonho dos anjos é você desenvolver tudo dentro do Civil 3D. Então, por exemplo, eu quero que a minha seção tenha os textos aqui embaixo em vermelho, que a minha terraplenagem, né, fique em laranja, né, que o meu taludezinho aqui fique achurado com essa cor, que o terreno natural fique verdinho e tudo mais. Você consegue fazer isso tudo dentro do Civil 3D. Do jeito que você quiser. Se quiser colocar umas florzinhas aqui, tem como. Enfim, do jeito que você quiser, você consegue customizar. Rafael, qual que é a diferença, então, se eu consigo customizar aqui no Civil 3D e eu consigo customizar lá no AutoCAD? Tempo. Quando você exporta para o AutoCAD, você perde tempo. Tá? E nós, projetistas, nós ganhamos dinheiro com tempo. Tá? Nós ganhamos dinheiro com tempo. Nós vendemos hora. Quanto mais você produzir, mais você vai ganhar. Por isso que eu bato na tecla. Cara, você quer produzir 10 vezes mais, você quer vender os seus projetos de maneira mais rápida, você quer entregar os seus projetos dentro da sua empresa de maneira mais rápida, tem que usar o Civil 3D. Por quê? Você vai automatizar tarefas. É como se você colocasse um robô trabalhando ali para você. Tá? E quando você coloca esse robô chamado Civil 3D trabalhando para você, fica muito mais fácil. Porque se você está trabalhando numa empresa, imagina, você fez aqui o seu primeiro projeto lá dentro dessa empresa, né, como projetista e tudo mais, ou como ajudante, enfim, como auxiliar. E aí o seu chefe vai lá e pede para você modificar o projeto. Pede para diminuir o tamanho do platô, por exemplo. Se você fez isso, exportou para o AutoCAD, terminou o projeto lá no AutoCAD, o que você vai ter que fazer? Voltar aqui dentro do Civil 3D, voltar dentro do Civil 3D. Depois que você volta dentro do Civil 3D, você vai ter que fazer a alteração que ele pediu, diminuir o seu platô, aumentar, fazer o que for necessário. Depois voltar com ele de novo para o AutoCAD para dar o acabamento. Certo? Isso eu estou falando de você que ainda não conhece todos esses recursos. Beleza. Quando você passa a conhecer todos os recursos, né, e utilizar ele como um software de projeto e abandonar de vez o AutoCAD, essa modificação, ó, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Vou mover aqui, ó, o limite desse platô. Tá? Vou mover esse limite desse platô aqui, por exemplo, ó. Olha só que interessante, ó. Vou puxar ele para cá, tá? E todo o meu projeto, ele já vai ser alterado automaticamente. Tá? Todo o projeto já vai ser alterado automaticamente. Olha só que interessante. Ele já atualizou todo mundo aqui. Então, se eu for lá na minha sessão agora, se eu for lá na minha sessão, ele já vai ter atualizado para mim. Ó. Olha só que interessante, ó. Já vai ter atualizado para mim. Tá? Então, quando eu faço, né, essas modificações, tá? Quando eu faço essas alterações, né, é simplesmente mandar reconstruir o meu projeto, ou seja, eu vou mandando reconstruir, simplesmente, ó, altera, reconstrói, reconstrói, reconstrói. Então, no final, ele já está todo alterado, tá? No final, ele já está todo alterado. Então, olha só, olha como que era o meu projeto antigamente, e agora, olha só como ele é aqui, ó. Já alterado automaticamente. Então, cara, o projetista que quer se destacar no mercado, o projetista que quer crescer na carreira, não tem como ele utilizar uma ferramenta manual e querer se colocar na mesma posição de um projetista que utiliza o Civil 3D, entendeu?
Principalmente a gente que trabalha com meta, trabalha com hora, trabalha com entrega, trabalha com prazo, né? Diferente de um psicólogo, por exemplo. Psicólogo, você entra lá, a missão dele é entender você, entender, entrar na sua cabeça, né? Tentar. Não importa tanto o tempo, né? Ele não quer consultar mais rápido. Ele separou ali 1 hora e meia de consulta, ele vai fazer a consulta dele ali. Agora, o projetista não. Quanto mais projeto você entregar em menos tempo, mais valorizado você vai ser. E, obviamente, né, mantendo a qualidade, mantendo a precisão. E quando você faz isso aqui, ó, o software já recalcula o volume, o software já faz a alteração de todo o projeto para você e não corre risco, né, de você errar o projeto. Beleza? Não corre risco de você fazer, principalmente, né, as cagadas ali. Tá? Então, a diferença, né, de você usar ou não o Civil 3D de maneira correta, a principal das diferenças, né, que vocês estão vendo aqui na minha tela, é usar ele como um software de desenho ou usar ele como um software de projeto, tá? Então, sempre utilizar um Civil 3D como um software de projeto. Rafael, não sei nada de Civil 3D, não sei por onde começa, não sei que botão que aperta, não sei nada. Como é que eu faço? Participa da jornada Civil 3D, que lá você vai aprender o passo a passo completo para dominar essa ferramenta, tá? E, cara, coloca isso na sua cabeça. Os passos mais importantes do Civil 3D que você precisa aprender para desenvolver projetos de infraestrutura são os passos iniciais. Os avançados é só a cerejinha do bolo. Se você é um profissional que domina muito bem os passos iniciais, cara, você está à frente de 99% do mercado. Por quê? 90% é o Pareto, né? É o Pareto. Ou seja, a maioria dos problemas que você tem, né, dos projetos que você tem que fazer, você resolve com os recursos mais básicos do Civil 3D. Só que usados da maneira correta, tendo, né, uma forma correta ali de utilizar essa ferramenta, ok? Beleza. Qual que é a vantagem, né, de você ter uma sequência correta de projeto? Ou seja, agora eu quero entrar num tópico aqui, porque a maioria dos projetistas, né, principalmente os iniciantes, eles não têm uma sequência de projetos, ou seja, não sabe qual que é o próximo passo, tá? Antes de eu te mostrar aqui um exemplo, né, de um passo a passo, dá uma olhada nessas vantagens aqui de você ter essa sequência. Ah, Rafael, se eu tiver uma sequência, vai ser melhor para mim. Tá, não é tão simples assim, né? Olha só, você vai aumentar a sua produtividade quando você tem uma sequência correta para você projetar. Tanto uma sequência, né, para você apertar os botões, quanto uma sequência também para você desenvolver o seu projeto em si, aplicando a parte técnica do projeto em si. Tá? Então, você tem essas duas nuances, né? A parte técnica e a parte do Civil 3D. Todas essas duas, né? Existem ordem. Existe ordem, né? Para você fazer. Exemplo. Eu vou fazer um projeto de um loteamento. Adianta, né? Adianta eu querer começar a fazer o projeto de drenagem antes de começar a fazer o projeto de terraplenagem? Não tem como. Mas no Civil 3D, se você souber utilizar as ferramentas que ele disponibiliza, você consegue, né, fazer os dois de maneira paralela. Você não precisa finalizar um para começar a fazer o outro. Tá? Você não precisa finalizar um para começar a fazer o outro. Mas você tem uma sequência ali. O que é pré-requisito? Então, muitas vezes o profissional, talvez você que está me assistindo aí, você fala assim, ah, Rafael, mas eu só trabalho com projeto de drenagem, eu só trabalho com projeto de esgoto, cara, eu só trabalho com projeto de abastecimento de água. Existem alguns pré-requisitos que você precisa saber antes, né, de começar a, de fato, entrar no projeto de abastecimento de água. Por quê? Porque isso não é enrolar você, não é você perder tempo aprendendo coisas que não precisa. São coisas que você precisa para ganhar tempo lá na frente, dentro do Civil 3D. Beleza? Então, tudo tem ordem, né, para poder ser criado, para poder ser desenvolvido. Tá? Então, quando você tem uma sequência de projeto, uma sequência correta, um passo a passo correto, você aumenta a sua produtividade, no mínimo, 10 vezes mais. Tá? Eu tenho alunos aqui que falam assim, Rafael, é até difícil de contar, porque se eu falo para os outros que não conhecem Civil 3D, eles vão zombar na minha cara. Mas tem alunos que falam, cara, hoje eu consigo produzir 15, 20 vezes mais, porque eu uso Civil 3D de maneira master ali, eu sou um pro em Civil 3D. Então, consigo produzir 20 vezes mais. E isso me coloca à frente de outros projetistas dentro da minha empresa. Né? Isso me coloca como uma pessoa ali referência dentro da minha empresa.
obviamente ganho mais por isso, porque eu consigo entregar mais resultados. Então, no mínimo 10 vezes mais você aumenta a sua produtividade. Quando você sabe a ordem correta de desenvolver o projeto, você diminui o seu trabalho com revisão. Todo projeto, praticamente, galera, quase todo, né? Quase todo projeto aí, ele vai pedir uma revisão, tá? Quase todo projeto. Por quê? Porque geralmente a gente apresenta uma primeira versão, mostra para o cliente. Depois dessa primeira versão que a gente mostra para o cliente dá uma olhada, fala, cara, não é isso que eu queria, não é isso que eu quero que muda isso, ajusta isso, beleza. Quando você faz aquele exemplo que eu expliquei no início da aula, que é o quê? Você fazer o projeto, exportar para o AutoCAD, o que você tem que fazer? Voltar no Civil 3D, fazer a modificação que ele pediu, diminui o platô, aumenta o corte, aumenta a drenagem, diminui a drenagem, né? Coloca essa drenagem lançando aqui, coloca essa drenagem lançando ali. Volta no Civil 3D, faz essas alterações, exporta para o AutoCAD de novo. Depois que você exporta para o AutoCAD, acaba de fazer o projeto. Cara, você está perdendo muito tempo fazendo isso, fazendo revisão. Eu dei um exemplo prático aqui de como que isso é rápido dentro do Civil 3D, né? De como que isso é bem assim, veloz, né? Dentro do Civil 3D. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer, né? Toda a alteração. E a grande vantagem também é que você diminui a chance de erro. Ou seja, se você coloca uma ferramenta para calcular para você, isso é desde os primórdios, né? O ser humano inventou a calculadora, não é à toa, porque a chance dele fazer cagada calculando na mão é muito grande. Então, o Civil 3D é isso, cara. Ele é uma mega calculadora para você. Aqui já voltei ao normal, ó, projeto normal. Então, se você faz dentro do Civil, você tem essa vantagem de diminuir o seu trabalho com revisão. Não tem como escapar da revisão. O que a gente faz, né, geralmente, para diminuir assim, o pedido de revisão do cliente? Cara, entende muito bem o que ele quer, sabe? Suga informação, pega todas as informações que você precisa, tá? Pega tudo, entende o que ele quer. Beleza, faz o seu projeto. Porque quando você não pega essas informações, né, esse briefing antes, o que acontece? Você vai fazer da sua cabeça e vai chegar lá e falar, cara, o cliente vai falar, não é nada disso que eu queria. Não tem nada a ver com o que eu quero, que você está fazendo aí. Foi coisa da sua cabeça que você fez. Aí você tem que voltar e fazer a revisão, porque realmente foi coisa da sua cabeça. Tá? Então, isso diminui a revisão, mas não elimina a chance de ter revisão. A prefeitura pode pedir, o DR pode pedir, o órgão público pode pedir, a empresa que te contratou pode pedir, o seu chefe pode pedir revisão. Então, se você faz no Civil 3D, diminui o seu tempo de revisão. Eu dei um simples exemplo ali, tá? Mas você tem vários exemplos, tá? Vou citar um outro aqui, fora de terraplenagem. Vamos pegar um exemplo aqui de drenagem. Vamos pegar um de esgoto, na verdade. Vamos pegar um exemplo aqui de esgoto. Possibilidade de revisão, que já aconteceu com a gente aqui, tá? Possibilidade de revisão que já aconteceu com a gente. Tá? Isso é muito recorrente aqui, tá? Aqui no escritório. Todo mundo que faz projeto, né? É normal ter esse tipo de situação. Vamos compartilhar com vocês aqui. Aqui tem um projeto de esgoto, né? Um projeto pequeno e tudo mais. Beleza. O que aconteceu aqui nesse projeto, né? Algumas ruas dessas aqui mudaram de posição, mudaram de local e a gente teve que refazer o projeto de esgoto. Teve que ajustar esse projeto de esgoto. Isso é verídico, tá? Não existe esse cul-de-sac aqui mais, não existe esse aqui mais. Mudou tudo. Só que como a gente fez esse projeto dentro do próprio Civil 3D, quando o empreendedor pediu para a gente alterar, ficou muito mais fácil. Por exemplo, se eu tiver que mudar uma cota, né? Aqui eu tenho todos os perfis longitudinais da minha rede de esgoto. É um elemento que né, que obrigatoriamente tem que estar no seu projeto de esgoto. Tá? E que a gente já extrai ele automaticamente do Civil 3D. Então, quando eu pego esse projeto dentro do Civil 3D e atualizo ele dentro do Civil 3D, ele faz um check-up geral de todas as informações que tem no projeto, tá? De todas as informações, e já meio que atualiza todas essas informações. Por exemplo, Rafael, eu preciso alterar a cota de um projeto. Olha só, esse aqui ó, é aquela redezinha ali. Tá? Esse aqui é aquela rede ali que vocês estão vendo. Tá? Então, beleza. Se eu preciso alterar uma cota, se eu preciso fazer um ajuste, como por exemplo, Rafael, eu preciso alterar a cota desse PV aqui, desse tubo aqui. É só você puxar para cá, só você puxar para baixo. Tá? Então, vamos lá. Ó. Você está aqui nesse PV, é o PV aqui, 1,58 de profundidade. Ali o PV é 9, tá? O PV é 9. Então, se você puxa aqui para baixo, ó, né, se você puxa aqui,
automaticamente, né, o Civil 3D ele vai atualizar para você as profundidades, tá? Olha lá, já foi para 2,7, tá? Já foi para 2,7 e já atualizou para você também as declividades aqui embaixo, já atualizou o comprimento, já atualizou a profundidade, né? Enfim, já faz toda a atualização do seu projeto de maneira automática, tá? Já faz toda essa atualização de maneira automática. Isso faz com que a sua revisão fique muito mais rápida. Esse é um exemplo de um projeto de esgoto, tá? Então, isso vai trazer aí uma velocidade para você fazer o seu projeto. E também diminui a chance de você fazer cagada no projeto. Por quê? Porque, cara, o humano erra, todo ser humano ele erra. Não tem como escapar do erro. Quando você usa o software a seu favor, né? Quando você usa o Civil 3D a seu favor, você diminui a chance de erro. Tá? Quando você usa ele a seu favor, você diminui a chance de erro. Porque num exemplo que eu dei aqui para vocês, um exemplo desse aqui, ele já atualizou aqui na planta, ele já atualizou aqui no perfil, ele já atualizou para mim aqui também nas tabelas, tanto dos tubos quanto dos postos de visita. Ele já vai atualizar as quantidades, né? Ele já vai atualizar tudo, tá? Não só aqui no perfil longitudinal. Então, a chance de eu esquecer, esqueci de colocar a cota aqui na planta, esqueci de alterar a cota na planta, esqueci de ajustar isso, você não corre mais esse risco. Então, a chance de você fazer cagada é muito menor. A chance de você fazer cagada é muito menor. Então, quando você está trabalhando com o Civil 3D, você que é um projetista que trabalha com o Civil 3D, você vai ter menos chances, né, de passar uma informação errada. E, cara, uma informação errada pode comprometer toda a obra. Tá? E a gente que trabalha com projetos de infraestrutura, né, a gente trabalha com projetos caros, projetos na faixa aí de 30, 40, 50, 100, 200 mil reais. Então, qualquer informação errada é uma responsabilidade grande que você trabalha. E a obra, né, desses projetos são ainda mais caras, 2, 3, 4, 10 milhões de reais. São obras aí geralmente mais caras do que obras de edificações. E é exatamente por isso que a gente cobra também mais caro nos projetos, a responsabilidade é maior. Porém, quando você usa o Civil 3D da maneira correta, ele próprio já te ajuda. Olha, já vou alterar tudo isso aqui para você, já vou ajustar isso aqui para você para deixar tudo no esquema. Então, diminui a sua chance de erro, né, que você pode ser até... Já vi projetista ser demitido por informação errada no projeto. E cara, informação assim, é sutil demais, sabe? Que a gente falaria informação besta, né? Mas não é informação besta. Aquela informação que às vezes você julga que ela não é tão importante, mas se ela tiver errada, ela passa a ser importante, né? A gente tende a olhar para as coisas quando ela dá errado, tá? Então já vi profissionais passarem por isso aí, tá? Então cuidado. Mas o Civil 3D ele diminui, né, muito, muito, muito a chance de você fazer cagada. E principalmente um outro exemplo é que os projetos são interligados. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, que eu mostrei para vocês, é um projeto de esgoto, mas ele está interligado com a terraplenagem, porque se eu olhar aqui, ó, eu tenho um projeto de terraplenagem já criado. Então, lá no meu projeto de terraplenagem, né, quando eu fizer a modificação, o que vai acontecer? Eu vou conseguir alterar já automaticamente aqui no esgoto, né? O meu esgoto vai ser avisado que teve essa alteração. Então, facilita muito evitar, né? Evita demais aí a chance de eu esquecer, fazer alguma merda aí. Então, vamos lá. Se eu não souber usar o Civil 3D corretamente, o que pode acontecer? Né? O que geralmente acontece com quem não usa o Civil 3D corretamente? Eu já até expliquei aqui mais ou menos, né? Já até passei aqui por alto mais ou menos. Você vai fazer a mesma coisa várias vezes. Lembra que eu falei? Preciso fazer uma alteração no projeto de terraplenagem, né? Preciso fazer um ajuste no projeto de terraplenagem. Aí o que acontece? Você vai ter que fazer esse ajuste várias vezes. Por quê? Faz no Civil 3D, leva para o AutoCAD. Faz ajusta no AutoCAD, beleza. Não passou? Volta no Civil 3D, leva para o AutoCAD de novo. Então, quando você utiliza o Civil 3D de maneira correta, né, de maneira estratégica, de maneira usando as ferramentas ali na ordem certa, né, estrategicamente, você diminui essa chance, tá, de fazer a mesma coisa várias vezes, tá, de fazer o mesmo procedimento, cara. Revisa a terraplenagem, beleza, vai lá. Não tá certo. Esqueceu aqui, cara, de calcular o volume. Volta lá no Civil 3D, calcula o volume, pega lá, exporta do WG de novo, dá acabamento, copia, cola, não sei. Cara, isso perde tempo demais. Você faz a mesma coisa várias vezes, tá?
E de quebra você gasta todo o tempo, né? Gasta o dobro do tempo que deveria projetando, né? Quando você não usa ele na ordem correta. Seu projeto nele vai ficar muito pesado. Ó, isso aqui é clássico. Isso aqui é clássico, tá? Isso aqui é muito clássico. Seu projeto ficar muito pesado, gente, é muito clássico. Eu disse, Rafael, minha máquina não está aguentando o meu projeto, cara. Qual configuração que é a sua máquina? Eles acham que a minha máquina é da NASA, mas não é. É porque se você usa o Civil 3D da maneira correta, os projetos ficam mais leves. Entendeu? Os projetos ficam ali bem mais leves. Só que se você utiliza projeto um em cima do outro, sem utilizar banco de dados, sem vincular um projeto com o outro, sem, né, usar ali formas de deixar o seu arquivo mais leve, né, o seu projeto mais leve, se você não usa os recursos que a própria ferramenta tem, cara, vai ficar pesado mesmo. Não tem como, vai ficar muito pesado. Você pode ter a máquina da NASA, cara, você pode ter a máquina melhor do mundo. Se você não souber usar o Civil 3D corretamente, seu projeto vai ficar pesado, tá? Vai ficar pesado. Mas, cara, quando você usa ele de maneira correta, fica levinho. O meu computador é um Avel, né? Muita gente pergunta qual que é. Meu computador é um Avel, mas ele não é uma máquina que tem ultra megas configurações. Ele tem 16 GB de RAM, um SSD e uma placa de vídeo de 4 GB. Só isso. E a marca é boa, né? A Avel é uma marca boa. Beleza, mas, cara, se eu não usar o Civil 3D de maneira correta, vai ficar pesado também. Vai ficar pesado. Por quê? Porque não tem como, vai ficar pesado. Então, quando você usa ele certinho, seu projeto fica levinho, tá? E se você não usar, vai ficar pesadinho, beleza? Por último aqui, terá que exportar o DWG para finalizar em AutoCAD. Falei disso aqui o tempo todo. Então, se você não usa o Civil 3D, você vai perder tudo que fez na hora de fazer a revisão. Então, se você veio aqui, fez um projeto, beleza. Teve que exportar para DWG, porque você não soube finalizar o projeto dentro do Civil 3D, dentro dessa única ferramenta, se você teve que exportar ele para o AutoCAD, você vai meio que perder, né? Você vai meio que perder o que você fez anteriormente aqui dentro do Civil. Tá? Você meio que perde os recursos que você fez. Por quê? Porque você tem que voltar e refazer, né? Ah, Rafael, mas o arquivo lá do Civil 3D tá pronto, tá ok. Beleza, tá pronto. Mas e o acabamento, né? As horas que você gastou fazendo lá no CAD, você perdeu elas, né? Tem que fazer de novo. E aqui no Civil 3D acaba que você não precisa fazer isso, né? Continua tudo da mesma cor, continua tudo na mesma configuração, já fica tudo dentro da prancha, né? Então eu não preciso, né, ficar pranchando de novo, né? Já vai ficar tudo pranchadinho aqui, já vai ficar tudo no esquema, já fica tudo no esquema bonitinho. Então, eu só ajusto, tá? Só ajusto lá e aí a alteração já vai aparecer aqui na planta, já vai ficar tudo no esquema. Perfeito? Então, essa é uma desvantagem, né, se você não utilizar ele corretamente, beleza? Agora, vamos lá. Como que eu organizo? Deixa eu desembolar isso aqui, né? Como que eu organizo? Deixa eu diminuir aqui para não tirar a nossa atenção. Como que eu organizo os meus projetos? Como que o Rafael organiza os meus projetos para ser mais produtivo e, consequentemente, ganhar mais? É o que eu falei, gente. Projetista, cara que presta serviço, você que é um topógrafo, você que é um engenheiro agrimensor, você que é um técnico, você que trabalha, faça o planta, faça o cálculo de volume, faça o projeto. Cara, você que trabalha com isso, você vende a hora. É a sua hora. E você só vai conseguir valorizar a sua hora se você produzir mais e com mais qualidade. Não tem outra saída. Então, o projetista, né, o cara, o técnico ali que mexe no Civil 3D, que desenvolve os projetos, ele só consegue ganhar mais se ele conseguir projetar mais rápido e se ele conseguir projetar com mais qualidade. E é exatamente essa a minha promessa em relação ao Civil 3D. Porque o Civil 3D ele vai te permitir projetar mais rápido e vai te permitir projetar com mais qualidade. E é por isso que os projetistas, né, que usam o Civil 3D tendem a ganhar mais. Entregam seus projetos mais rápido, mas não é qualquer projeto, é um projeto com uma qualidade superior. Uma qualidade acima da média. Né? Quando você pega um desenho em 2D, igual está aqui, é uma coisa. Mas quando você pega um desenho já no formato tridimensional, né, quando você tem isso dentro do Civil 3D com muita informação e você pode mostrar isso para o cliente para que ele entenda
onde está o seu posto de visita de esgoto, onde está o ramal de ligação do lote na rede de esgoto. Se você consegue mostrar isso para o seu cliente, cara, se você consegue transferir essa energia para ele, né, essa clareza para ele, você tende a ganhar mais. E se você também consegue mostrar isso aqui para o seu chefe, né, você que trabalha numa empresa, você tende a ser mais valorizado, porque, poxa, é um trabalho muito mais bonito, uma qualidade muito mais elevada do que um projeto feito no AutoCAD, feito no 2D. Então, por isso que projetistas, né, que trabalham com Civil 3D tendem a ganhar mais, tendem a faturar mais, ser mais reconhecido na carreira. Se não, galera, eu não estaria aqui não, tá? Estaria quietinho lá no meu cargo, né, que eu trabalhava lá na empresa, antes de eu fundar a minha própria empresa, né, antes de eu criar a minha própria empresa. Eu só vi que era uma oportunidade, eu só vi que dava para ganhar mais quando eu descobri o potencial que o Civil 3D tinha. Eu falei, cara, se eu dominar essa ferramenta, se eu desenvolver projeto dentro dessa ferramenta, eu vou estar acima da média. Meus colegas de faculdade não sabem fazer isso. As pessoas que eu conheço ao meu redor não sabem fazer isso. Hoje eu conheço muita gente que sabe mexer com Civil 3D. São mais de 2.000 pessoas que eu já treinei, beleza? Hoje, né? Mas na minha época lá, que eu nem sabia o que era Civil 3D direito, quando eu vi, eu falei, cara, isso aqui é o que vai me colocar um patamar acima. É o que vai fazer eu subir de cargo. E foi realmente o que me fez subir de cargo na empresa que eu trabalhava. Entrei como estagiário, depois como auxiliar de topografia, depois como topógrafo, depois como engenheiro projetista. Se eu não tivesse dominado o Civil 3D, não teria chegado nesse nível dentro da empresa que eu trabalhava. E aí depois eu enxerguei um potencial ainda maior. Falei, poxa, eu posso abrir a minha própria empresa e vender os meus próprios projetos. E posso faturar ainda mais. Deixa eu só entender o que eu preciso, que eu vou abrir a minha empresa. Foi exatamente o que eu fiz. Eu preciso do conhecimento técnico para desenvolver os projetos, eu preciso do conhecimento no Civil 3D, conhecimento nas normas, e preciso também conhecer de vendas. Por quê? Eu preciso vender o meu projeto, eu preciso precificar o meu projeto, eu preciso negociar com o meu cliente, eu preciso saber onde é que eu encontro o meu cliente. Foi aí que eu fiz, então. Aprendi sobre vendas, aprendi sobre marketing, aprendi sobre negociação, sobre como cobrar por um projeto. E se você quiser ter a chance, né, de fazer o download de todo esse conhecimento, participa da jornada, que lá na jornada a gente consegue aprofundar um pouco mais nesses assuntos, tá? Então vamos lá, como que eu organizo, né, os meus projetos para ganhar mais, para ser mais produtivo? Vamos lá, primeiro passo, eu tenho uma sequência lógica para cada tipo de projeto. O que é essa sequência lógica? Um passo a passo. Como se fosse um processo interno, ou seja, cara, eu faço isso, depois disso é feito isso, depois disso é feito isso, depois disso é feito isso. É uma sequência lógica para cada tipo de projeto. Então não adianta, vou pegar um loteamento para fazer, como esse daqui, né? Vou fazer um projeto de loteamento desse aqui, por exemplo. O esgoto é uma das últimas etapas. É uma das últimas etapas. Mas quando você consegue enxergar as ferramentas, né, de maneira estratégica do Civil 3D, você consegue não precisar esperar as outras estarem prontas. Então, enquanto um projetista está trabalhando na terraplenagem, eu já posso ir adiantando o esgoto, porque qualquer alteração que ele fizer na terraplenagem já vai ser enviada para o esgoto. Então, também tem isso, ou seja, eu tenho uma sequência lógica de projetos. Quando eu aplico essa sequência lógica de projetos, automaticamente os meus resultados melhoram, tá? E exatamente essa sequência que a gente vai ver durante a jornada. Qual o passo a passo que a gente vai, que eu preciso aplicar no meu projeto. Depois, eu tenho um checklist de projeto que não me deixa esquecer nada. Então, tem uma lista, cara. Tem uma lista lá, deve ter uns 500 itens naquela lista. Só que cada projeto que eu vou fazer, eu tenho aquela listinha que não me deixa esquecer dos itens. Ou seja, o Civil 3D, ele fornece para mim uma tabela de quantidades. Mas se eu não tiver um item lá no checklist, tá? Do esgoto, por exemplo, projeto de esgoto tem que ter uma tabela de quantidades. Se eu não tiver esse item lá no meu checklist, o que vai acontecer? Eu vou esquecer. Eu vou esquecer de colocar essa quantidade. Não adianta. Não adianta. A gente esquece. A gente esquece. Então, esse checklist, né, ele não me deixa esquecer nada. E ele vai meio que na ordem lógica. Ó, agora você insere esse objeto, agora você insere esse, agora você insere aquele. Então, ele vai meio que na ordem lógica ali. Tá? Depois, eu tenho alguns arquivos modelos para usar. Isso facilita muito a minha vida.
tá? Já padronizado, já pré-criado. Então, enquanto você que não tem o espaço a passo lógico, né, aquele projetista que não tem essa estratégia, todo projeto ele vai ter que criar do zero de novo. Todo projeto ele vai ter que criar do zero. E eu sou bom em criar método, né? Tudo que eu vejo, eu quero criar um método, eu quero criar um processo para eu nunca mais pensar naquilo ali. Cara, fui lá, criei um checklist. Depois, cara, eu vou usar esse negócio aqui para sempre no meu projeto. Essa nota aqui, ela vai estar sempre no meu projeto. Então, eu vou lá e uso. Eu vou lá e coloco ela lá, como modelo. Aperta os botões na ordem correta. Isso aqui é muito importante. É o que eu venho falando desde o início da aula para vocês aqui. Cara, se você não sabe a ordem correta de projetar, você acaba andando com a Ferrari numa estrada de chão. Você vai usar o Civil 3D, a única coisa que ele vai fazer é travar o seu computador, pegar fogo. Por quê? Porque se você não souber, né, a ordem correta de apertar os botões na prática ali, você acaba perdendo a performance do Civil 3D e até piorando mesmo, fica muito pesado, fica muito difícil. Depois, eu uso os bancos de dados que o Civil 3D disponibiliza, né? O Civil 3D tem uma ferramenta de atalho de dados para deixar o meu projeto mais leve e o meu projeto mais rápido. Então, eu uso esses bancos de dados. Então, não existe, né, fazer cópias de arquivo. Eu até coloquei aqui embaixo também, ó, que está ligado com esse daqui. Não faço cópias de arquivo, ou seja, eu não vou lá, faço a terraplanagem, faço a cópia daquele arquivo para depois fazer o esgoto. O certo é você ir lá, né, fazer a terraplanagem, cria um atalho de dados e daí você começa a desenvolver o seu outro projeto. Do zero, um arquivo limpo, porém vinculado, sem precisar fazer cópia, tá? Então, isso deixa o meu projeto também mais leve. Outra coisa, clássica, né? Falei para vocês, não exporto meus projetos para AutoCAD, só exporto eles quando eu vou entregar para o meu cliente. Aquele cliente que não tem o Civil 3D ainda, aquela prefeitura lá do interior que ainda não tem, aí sim eu exporto para AutoCAD, mas eu não mexo no arquivo, entende? Eu exporto para AutoCAD só para entregar. Então o projeto está pronto. Vai entregar? Posso entregar em AutoCAD. Porque senão eu perco o vínculo, tá, do meu projeto. Eu mostrei ali para você o exemplo ali do projeto de esgoto, né? E eu tenho ele aqui na versão AutoCAD. É o mesmo projeto, ó. É o mesmo projeto. Tá? Esse aqui é o mesmo. Só que ele está na versão de CAD. Tá? Ele está na versão de CAD. Então, essa versão aqui, ela só é para entregar. Por quê? Porque ela não tem vínculo nenhum. Ó. Eu clico nos objetos, ó, ele não me mostra nada. É um monte de linha, tá vendo? Não tem informação nenhuma. Se eu vier aqui nos perfis longitudinais, ó, não consigo fazer nada, é só uma linha. Né? Mas eu só uso ela para poder entregar para o meu cliente. Por quê? Perdeu tudo. Tá? Perdeu tudo. Quando eu preciso fazer uma revisão, eu venho aqui no Civil 3D, faço a alteração que eu tenho que fazer e mando exportar novamente. E pronto. Vamos lá. Eu uso o Civil 3D, né, os recursos do Civil 3D para gerar pranchas automáticas e ser mais produtivo. Ou seja, quando você desenvolve o projeto ali, né, já pensando no final dele, né, numa ordem mais lógica, o que acontece? Você tem a possibilidade de gerar automaticamente as pranchas do seu arquivo, tá? E quando você gera as pranchas automáticas, você é muito mais produtivo, cara. 10% do tempo, geralmente, a gente usa gerando prancha, né? Colocando os arquivos ali na prancha ali do PDF. Então, quando eu uso o Civil 3D de maneira correta, eu consigo economizar grande parte desse tempo. Consigo economizar grande parte desse tempo. Por quê? Porque eu consigo usar a própria ferramenta que ele tem para gerar essas pranchas automáticas. E aí, logo em seguida, né, eu uso também recursos do próprio Civil 3D para gerar PDF automático. Olha só que massa. Gera PDF automático. Então, tem como você gerar os PDFs automáticos. Tem exemplo, por exemplo, você vai pegar um projeto de uma rodovia. Aí você tem que gerar lá automaticamente, né, várias pranchas de sessão, né, de nota de serviço e tudo mais. Se você for gerar PDF daquilo tudo na mão, cara, vai dar tanto dor de cabeça. E tem uma forma de você usar o Civil 3D para exportar esses PDFs automático. Já sai dali, ó, prontinho. É só salvar e mandar para o cliente. Tá? Outra coisa, né? Eu uso rotinas programadas dentro do Civil 3D para automatizar tarefas, tá? Então a gente usa ferramentas do Civil 3D, aí já são ferramentas mais avançadas, né, que a gente usa do Civil 3D
Para quê? Para poder extrair informações, tá? Para poder extrair informações e automatizar o nosso processo, tá? Automatizar o nosso processo. Então, quando você utiliza essas rotinas programadas, né? Tem como você criar essas rotinas programadas dentro do Civil 3D. Quando você usa essas rotinas, você cria tabela, você exporta relatório, você cria textos automáticos dentro do Civil 3D. Você, por exemplo, ó, esse aqui é um exemplo clássico, ó. Tá vendo esse texto aqui, ó? Tubo de queda, altura 0,52 metros, geratriz inferior 69,873. O que que acontece? Esse texto, o Civil 3D não gera automaticamente. Não gerava. Só que a gente criou uma rotina, uma automação, utilizando a própria ferramenta do Civil 3D, onde o Civil 3D dá uma varrida no projeto, ele analisa o projeto todinho, e aí ele vê onde tem necessidade de tubo de queda, ele vai lá e insere esse textinho com essas informações para a gente. Tá? Então, essa é a rotina que automatiza o projeto. Enquanto você faz na mão, o Civil 3D faz automático para você em um clique. Tá? Então, isso me agiliza muito. E por último, né, eu dou nome aos bois, eu coloco nome em cada elemento de projeto do Civil 3D. Então, tudo que você faz dentro do Civil 3D tem que ter nome. Essa é assim, pré-requisito para projetar corretamente no Civil 3D. Tá? Pré-requisito. Olha só, se você vier aqui em superfície, ó, ela vai ter um nome. Se você vier em alinhamentos, ó, ele vai ter nome, eixo rua A, rua B, rua C. Se você vier aqui nesse PV, ele vai ter um nome. Tá? Ele vai ter um nome. Se você vier aqui, ó, tá aqui o nomezinho dele, ó, PV1. Beleza. Tá? Então, tudo tem nome aqui dentro do Civil 3D. Quando você nomeia, né, identifiquei um erro no meu projeto. Em qual trecho que está esse erro? Ah, está no trecho X, Y, Z. Se você não renomeia, se você não dá nome aos bois corretamente, você vai perder tempo procurando, tá? Procurando. Então, coloca o nome em tudo, todos os elementos. Eu também ensino, né, os meus alunos a criarem, né, colocarem esses nomes corretamente dentro do Civil 3D para serem mais produtivos, tá? Então, galera, antes da gente fechar aqui, ó, só fazendo uma recapitulação rápida. O que que a gente viu hoje? A diferença entre usar e não usar o Civil 3D corretamente, ou seja, pessoas, né, que utilizam ele errado, utilizam ele como ferramenta de desenho, tá? Quando você usa ele corretamente, né, na sequência correta, você aumenta a sua produtividade, você diminui o seu trabalho com revisão e diminui a chance de fazer cagada no seu projeto. E o que que acontece, né, se você não utilizar ele corretamente? Pode acontecer, você fazer a mesma coisa várias vezes, tá? Fazer a mesma coisa várias vezes, gastar o dobro do tempo que deveria projetando. Seu projeto vai ficar enorme, vai ficar muito pesado, vai travar seu computador. E você vai ter que exportar para AutoCAD para dar acabamento. Meu amigo, isso aí é fim de carreira. Tá? E depois eu expliquei para vocês aqui, de forma simples e objetiva, como que eu organizo os meus projetos dentro do Civil 3D de maneira estratégica para ser mais produtivo e, consequentemente, ganhar mais. Porque eu deixei bem claro, o projetista, ele vende horas. E se você não valoriza a sua hora, não produz muito por hora, você não ganha mais. Não tem como ganhar mais produzindo a mesma quantidade com a mesma qualidade. Civil 3D é sinônimo de qualidade e quantidade. Tá certo? Então, eu expliquei para vocês aqui que eu tenho uma sequência de projetos, eu tenho um checklist de projetos, meus alunos também têm esse checklist, né? Eu tenho arquivos modelos para poder usar. Tudo isso você pode criar. Só que antes você não sabia que tinha que ter isso para produzir rapidamente, com mais velocidade, com mais qualidade. Agora eu estou te mostrando aqui o caminho. O que você precisa ter para produzir mais, ganhar mais? É isso aqui, é simples. Tá? Apertar os botões da maneira correta, usar os bancos de dados que o Civil 3D tem, não fazer cópia de arquivo, não exportar seus projetos para o AutoCAD, usar recurso do Civil 3D para gerar prancha automática, usar PDF, o recurso de PDF para gerar PDF automático, usar rotinas automáticas, né, para aumentar a velocidade de projeto ainda mais, né, automatizar ainda mais suas tarefas. E deixar todo mundo com o nome, né? Colocar nome, dar nome aos bois. Tá? Então, quero que você saia daqui hoje, dessa live, né? Com pelo menos uma missão, cara. Pelo menos uma missão. Quero que você repita, né, para você mesmo. Se você
ainda não utiliza o Civil 3D, que amanhã você vai procurar saber sobre o Civil 3D, como que utiliza, como que baixa, como que configura, tá? E outra missão, você tem que estar aqui na jornada Civil 3D. Durante a jornada, você vai aprender profundamente como que instala, como que configura, como que obtém a licença, como que ajusta, né, as configurações para os padrões brasileiros, que aumenta muito a nossa produtividade também. A ordem correta para se projetar, você vai aprender na Jornada Civil 3D. A ordem correta para apertar os botões, você vai aprender na Jornada Civil 3D. Tá? Então, não deixa de participar. Sua missão é falar para você mesmo o seguinte, ó, a partir de agora, não quero usar mais AutoCAD, quero usar o Civil 3D. E a sua segunda missão é fazer sua inscrição para a jornada, se você ainda não está inscrito. Beleza? Galera, o que eu tinha para falar para vocês aqui era isso, tá? E se você ainda não me segue lá no Instagram, né? A galera já está aqui também na live. Você que está aí no YouTube ainda não me segue no Instagram, vai lá, clica lá no meu Instagram, me segue lá, manda sua dúvida lá na caixinha, tem uma caixinha de perguntas lá, né? Pode escrever lá que eu vou te responder, beleza? E amanhã a gente tem mais, beleza? Então, ó, até amanhã, vejo vocês na live de amanhã. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.